Ó, vocês vão destacar aqui, ó. Os aquíferos fornecem água para as nascentes que formam os rios. Esses, por sua vez, desaguam em rios cada vez maiores até chegarem ao mar. Então, toda a água do planeta, tanto a existente nos oceanos quanto presentes em rios, lagos e lagoas, é importante para o equilíbrio do meio ambiente e a sobrevivência dos seres vivos. Então, quando a professora deu essa atividade aqui para vocês fazerem do QR Code, vocês irão verificar que tem algumas imagens ali. Vocês vão clicar na lupinha e vocês irão ver as imagens e responder aquela perguntinha que a professora colocou lá no grupo, né? Por que as imagens, o que representa essas imagens, né? Essas belezas naturais para a sua existência? E qual é a importância para preservá-las, né? Então, vocês vão ver ali uma variedade de imagens e vocês vão responder essas duas perguntinhas lá no caderno. Eu já fiz, Pro. Ótimo, que será para quarta-feira. Então, quarta-feira a gente vai falar sobre essas perguntinhas e sobre as imagens do QR Code, certo? Então, ali vocês têm algumas imagens, ó. Tá? E vamos dar continuidade, então, na nossa apostila. Aí, aqui embaixo, nós lemos também, mas a professora vai retomar. Então, você sabia que a quantidade de água disponível no nosso planeta é sempre a mesma, desde a sua formação. As águas apenas a água apenas vai passando de um local para o outro, das nascentes para os rios, dos rios para os mares, dos ambientes para o corpo dos seres vivos, desde para a atmosfera, né? Formando as nuvens e retomando ao solo na forma de chuva. Então, aqui vocês têm uma chuvinha, né? Uma nuvem ali carregada com água, né? E a chuva. E na página 7, então, que é o que a gente vai dar continuidade agora, então diz assim, ó, além da água presente no ambiente, todos os seres vivos, como as plantas, os animais e os fungos, têm alguma quantidade de água em seus organismos e dependem dela para sobreviver. Então, ali vocês têm duas imagens, ó. O menino tomando água e ali uma árvore, né, cheia de frutos. E aqui ao lado disso, ó, a água é essencial para que as substâncias como nutrientes sejam transportadas para todas as partes de um organismo, né? E em alguns seres vivos, a água também ajuda a manter uma temperatura adequada. Então, aqui no segundo parágrafo, nós vamos ver que o corpo de uma água viva, né? O corpo de uma água viva, por exemplo, ele é composto de 95% de água. Já o corpo humano é formado por 75% de água ao nascer. Mas já o corpo humano, é formado por mais de 75% de água ao nascer, mas essa quantidade vai diminuindo com o tempo e chega a cerca de até 50% nos idosos, o que ainda representa metade da composição do organismo. Podemos afirmar, portanto, que a água, como a conhecemos, não é possível sem a presença dela, né? Sem a presença da água, né? Então, essa vida aqui, ó, que a vida, como a conhecemos, né? Não é possível sem a presença da água. A água, ela é fundamental. Então, aqui vocês entraram no QR Code, no RA, na realidade aumentada, né? Puderam ali conhecer alguns seres, né? Que vivem lá na água, falaram ali do tubarão, que representa ali, né? Quem falou que estava aí meio... Ah, professora, eu estou me sentindo meio enjaulado. Quem foi que falou? O Caio. O Caio, né? Porque realmente ali mostra, né, que estão dentro de uma jaula e estão vendo os seres vivos lá no mar, né? Então, tem o tubarão passando ali. O que mais que vocês viram?
uma estrela do Uma mar, estrela do mar, coral, coral, tartaruga, tartaruga, que mais? tubarão, Tubarão. Eu não vi eu acho que um golfinho. Passou um Luna. golfinho pequenininho ali, né? O peixe, o Um Nemo. polvo, Quem que viu ali? O Nemo. polvo. Viram o Eu vi Nemo? Nemo, eu vi Nemo. tartaruga, eu vi Tartaruga. algas, Isso. eu vi Eu vi um peixinho caranguejo, amarelo. Um Eu tô- peixinho é, amarelinho. caranguejo. Isso. Isso. Tem um monte de animais ali. Muito Tubarão. bem. Tá? Aí, preste atenção ali embaixo, então. A professora vai colocar aqui, ó. Então, ali embaixo diz assim, ó, a água, a vida dentro da água. A água é essencial para todos os seres vivos, mas alguns deles ainda precisam estar dentro dela para sobreviver. São os organismos aquáticos, como alguns tipos de plantas, as algas, né, os mamíferos aquáticos, os peixes e os outros animais invertebrados. Aqui vocês têm uma imagem, ó, de golfinhos, né? Ó, 2 metros. Aqui de algumas algas. Então, ó, os golfinhos são mamíferos aquáticos. Destaquem aqui, ó, que fala dos golfinhos, que respiram por pulmões, por isso eles precisam subir até a superfície da água para respirar. As algas também vocês vão destacar ali, tá? Destaquem também as algas. Podem alcançar vários metros de comprimento e outras são microscópicas, que só podem ser vistas, né, com os microscópios. Aqui, ó, vocês têm outra imagem, mais 2 imagens. Ó, aqui vocês têm mais 2 imagens, que são as sardinhas, né, que são peixes que vivem em grandes cardumes, ó, 25 centímetros. E ao lado vocês têm a imagem da Vitória régia, que é uma das maiores plantas aquáticas do mundo. Certo? Então, destaquem aqui essas informações. Lá na outra página, lá na outra página, na página 8, ó, acompanhem lá a leitura com a professora. Os organismos aquáticos precisam respirar, alimentar-se e movimentar-se dentro da água, apresentando características adequadas para realizar cada uma das atividades nesses ambientes. Além disso, eles podem sobreviver muito tempo fora da água. Para respirar, por exemplo, esses organismos precisam retirar o oxigênio dissolvido. Olha lá, está destacado, né? Dissolvido da água. Cada grupo de seres vivos tem na maneira para respirar ali, né? Para fazer isso. A maioria dos peixes tem brânquias, né? Ó, aqui, ó, tá? Essas brânquias, aqui está mostrando uma parte ali, né, do peixe, para vocês saberem onde que fica essas brânquias. Os órgãos por onde a água passa, o oxigênio que é absorvido e o gás carbônico que é eliminado para os outros ambientes. Ó. Prof, Então, eu aqui, entrei ó, no RA dessa página. é bem legal. Não é o É uma RA lupa. ali, não é o RA ali, é o QR Code. É muito Isso. legal. Tem uma É lupa. bem legal. Vocês vão, isso, tem uma lupa também, vocês vão entrar ali. Então, ó, aqui diz o Essa seguinte, planta. ó, a água que Vitória sai das régia. brânquias é rica em gás carbônico dissolvido. Então, essa é a função aqui, ó, das brânquias, né? Rica em oxigênio. Aí aqui, ó, vocês estão vendo que a boquinha do peixe aqui está aberta, ó. A água entra pela boca e segue até as brânquias, onde o oxigênio é absorvido, né? Então, aqui tem essa representação da respiração do peixe, né? Pelas brânquias. E pela lateralzinha, ó, tá? Aqui embaixo, vocês vão ver uma planta. Um outro exemplo são as plantas aquáticas, que precisam manter suas folhas na superfície da água para receber a luz solar e produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese, né?
Uma característica muito comum, destaquem aqui, gente, ó. Uma característica muito comum dessas plantas é a presença, né, de ar entre as células, que facilita para a flutuação das folhas. Destaquem ali, peguem o marca-texto e destaquem. Aqui vocês vão entrar no QR Code, tá? Para realizar depois a atividade, vocês vão entrar nesse QR Code. E aqui, ó, vocês têm, então, a Victoria Regia, né? A planta ali, ó. A estrutura do caule de uma planta aquática, flutuando e na água, né? Então, aqui, ó, parte de baixo. E aqui embaixo, vocês têm. Você sabia? Arthur, pode ler para a professora. Você sabia? É muito fácil confundir plantas e algas porque elas são parecidas e ambas produzem o próprio alimento. Apesar dessas semelhanças, plantas e algas fazem parte de grupos diferentes de seres vivos, pois apresentam diferenças importantes. Por exemplo, as algas vivem apenas em ambientes aquáticos ou muito úmidos e não têm troncos, folhas, flores ou sementes. Inclusive, algumas são microscópias. Resumindo, algas não são plantas. Isso mesmo. Então, ó, aqui vocês têm um exemplo, ó, tá? Ó, vocês estão vendo aqui essa parte de baixo? Tá? Ó, essa partezinha aqui, ó, a estrutura do caule, tá? De uma planta aquática flutuando, né? Aqui é como se tivesse uma lupa, né? O espaço onde se acumula. Oi, Arthur. A alga é uma planta que vive em lugares aquáticos, né? Ó, então, por que aqui, elas ó, dizem... presta aí, só um pouquinho, Arthur. As algas não são plantas, ó. Não, mas assim, ó, tem gente que fala, aquela alga é uma alga marinha, mas todas as algas são marinhas. É não que são? algumas podem estar nos rios, né? Na superfície da Na Terra, superfície da Terra, né? Ali naquela parte onde tem... Como é que a prof pode explicar aqui para vocês? Umidade? A umidade, isso, onde é muito úmido, né? Então, na outra página, ó, lá na outra página, nós vamos ver a vida microscópica na água. Olha lá. Pode ler a Isadora para a professora. Vai lá, Isa. Outros exemplos são as plantas aquáticas. Aqui, Isa, ó, só um pouquinho. Isa, lá na página 9, a vida microscópica na água. Tá. Além dos organismos aquáticos facilmente vistos a olho nu, existem na água milhares de seres microscópicos ou de tamanho muito pequeno que compõem o plâncton. O plâncton é dividido em fitoplâncton, constituído pelas algas, bactérias que realizam fotossíntese, que zooplâncton formam por minúsculos animais e outros seres que não realizam fotossíntese. Então, destaquem aqui, ó. Isso, a fotossíntese. Então, destaquem aqui, ó. O plâncton, né? Ó, o plâncton é dividido em Falta 5 minutos para acabar a aula. fitoplâncton, constituído apenas, ó, pelas algas e Quantos bactérias. minutos, Victor? Tá? 5. Pelas algas e bactérias que realizam essa fotossíntese. Então, eles não podem ser vistos, né, a olho nu, tá? Porque eles são muito pequenos, tá? Aqui ao lado, vocês têm a imagem, ó, do plâncton. Deixa só a prof acabar de concluir, porque a nossa aula já está terminando, amor. Depois você já faz a pergunta, tá? Tá. E fitoplâncton, observados ao microscópio. Ó, o microscópio aqui, ó. Aumentando, ó, 100 vezes o seu tamanho. Então, eles são imagens muito pequenas, tá?
que só podem ser vistas com o microscópio. Que aqui está nessa parte ampliada aqui, ó, 100 vezes mais. Fala, Arthur. Aqui embaixo tem sobre o tubarão-baleia. 4 homens de 2 metros vai dar o Tamanho do tubarão. Sim. Isso mesmo. Rita, pode ler o segundo parágrafo para a professora. Aqui, ó. Os organismos. Os organismos planctônicos são muito importantes para o equilíbrio do ambiente. Eles compõem a base da cadeia alimentar nos oceanos, servindo de alimento para inúmeras espécies de animais aquáticos que filtram a água e os capturam. Além disso, o fitoplâncton produz a maior parte do gás oxigênio da Terra. Muito bem. A Rafaela, pode ler para a professora. Um terceiro parágrafo. Entre os animais aquáticos que se alimentam do plâncton estão pequenos peixes, moluscos, baleias, até algumas espécies de tubarões. Muito bem, Rafa. Então, ó, aqui vocês vão encontrar, ó, o tubarão, né? Tubarão-baleia. Ele nada com a boca aberta, filtrando o plâncton. Represente ali, ó, presente, desculpa, na água. Então, ele chega a comer aproximadamente 20 quilos de plânctons por dia, né? Olha o tamanho dele, 8 metros, certo? Então, ele vai comer 20 quilos de plânctons por dia. Por dia. Isso. Aqui ao lado, diz assim, ó, você sabia... Posso ler? Pode ler, a Pietra pode ler aqui para a prof. Você sabia? Existem também seres vivos que passam parte da vida em ambiente terrestre e parte em ambiente aquático, como os sapos, as tartarugas e os jacarés. Esses animais têm características que lhe permitem viver nos dois ambientes, ao menos por algum tempo, ou em alguma etapa da vida. Muito bem. Então, aqui, ó. Posso ler Vocês têm aqui, ó, um sapo, e ele vai fazer o quê? Em alguns momentos da vida, ele vai ser o quê? Um girino, né? Aquático, porque ele precisa dessa água ali para sobreviver, tá? Pode ler, Fernanda, a última ali. Quando adultos, os sapos vivem em ambiente terrestre, úmido e respiram por pulmões e pela pele. No entanto, na fase de larva, eles vivem em ambiente aquático e respiram por brânquias. Muito bem. Então, aqui tem a fase dele, né? Prof, Oi? meu pai estava falando tubarão-baleia. É que meu pai falou que em São Paulo, esses dias, acharam um tubarão de 13 metros. Olha! 13 metros, não nossa, é enorme. Brânquias, isso. É enorme, né, Pietra? 13 metros. Esse aqui, o Arthur já fez uma comparação aqui com vários homens, né? O tamanho do tubarão, imagina 13. 4 homens de 2 metros. É enorme, né? Imagina o 13. Prof, eu tenho um livro sobre animais aquáticos. Sobre que tubarão, baleia. Olha só. Então, galerinha, a tarefinha de vocês, que a nossa aula aqui está finalizando. Então, vocês vão fazer o quê? A tarefa, lápis na mão. Analise a tabela que mostra a porcentagem aproximada da água no planeta Terra. Então, não é uma porcentagem, não é um dado exato, tá? É uma porcentagem aproximada, mais próxima, tá?
Ali vocês têm do amendoim, do corpo humano e da alface. Em seguida, faço o que se pede. Então, ó, vocês têm no planeta Terra, 70%. Amendoim, 5%. Corpo humano adulto, ó, no adulto, 60%. E alface, 95%. Então, vocês vão pintar na tabela, ó. Na tabela, vocês vão pintar de azul a coluna com exemplo que apresenta maior quantidade de água na sua composição. E de amarelo, com lápis de cor amarelo, a coluna com exemplo que apresenta menor quantidade de água na sua composição, certo? Na letra B, vocês vão construir no caderno, tá? Vocês vão colocar a data lá na apostila, certo? Vão colocar a página da apostila, que é a página 10, tá? E vão fazer o seguinte, ó. Galera, a nossa... Aleluia! Obrigada. Olha o que o Gabriel fez.